Quando nós temos dois chefes, três, quatro, nós bailamos sobre eles. Quando eu tinha 17 anos, eu fui trabalhar numa venda na roça. Acho que naquela venda ali, era o homem e a mulher que tomavam conta e as filhas. As filhas estudavam, o dono era professor, e eu fui trabalhar na cidade, falava armazém, ali perto de Quirinópolis, e eu fui trabalhar lá nesse supermercado lá, ou seja, naquela venda. Mas um dia eu estava lavando os copos, chegou a mulher dona, falou, você não pode pôr os copos em cima do balcão com a boca para baixo, porque tem poeira, aí pega na boca do copo, qualquer coisa que vier, quando a pessoa pôr o copo na boca, vai pôr a poeira na boca. Fiz o que ela mandou, pus os copos tudo em pé. Aí chegou o patrão, você não pode pôr o copo em pé, porque na realidade a poeira vem cair dentro do copo. Entendeu? Aonde você vai, o que você vai fazer? Bom dia, Pai Cristo, com muita paz, com muita alegria, meu querido e minha querida. É com muito prazer, muita alegria. Agora são 6 horas e 52 minutos. Hoje é 9 de fevereiro de 2026. Agora são 21 graus nesse momento aqui onde eu estou, em Uberlândia. Então, meus queridos e minhas queridas, todos nós bailamos sobre dois deuses, o Deus do céu e o Deus da terra. Não sabemos aonde vamos. Então, na realidade, tem uma palavra que fala, ou seguirás a Deus ou o diabo. Não poderás seguir a dois. O casamento, não poderás ter um amante ou uma concubina do outro lado, mas todos os homens famosos de Deus, todos tiveram várias mulheres. Então, na realidade, tudo que nós fazemos aqui na face da terra, nós temos alguém que nos orienta a fazer tudo. Mas, meu querido, falando para vocês, estou fazendo esse vídeo aqui agora, já está pronto, 18 minutos de vídeo já está pronto. Eu buscando pesquisa lá de trás, para descobrir aonde está não é os erros não, as contradições. Porque na realidade, eu falo para vocês, nem tudo que nós fazemos, nós estamos certos, mas nós temos a intuição que estamos certos em tudo que nós fazemos. Então, se nós estivéssemos certos em tudo, não existia erro. Mas e por que existe um livro, este livro aqui, o Alfa e Ômega, Deus é o Alfa. E quem que é o Ômega? Será que é o Satanás? Será que é a esquerda? Que é o Ômega, que é o fim? Então, na realidade, vamos seguindo aqui. Esse livro é para ser respeitado, que aqui é a palavra de Deus. Quem respeita? Eu vou por essa semana, agora eu vou para uma prateleira feia, e vou por ali que eu tenho mais de 60 Bíblias, dos quais tem muitas nesse estado aqui, daqui para Prior. Então, na realidade, eu mostrando para vocês, uns zela, outros destrói. Então, na palavra certa, eu vou pegando para vocês, nos vídeos, eu vou buscando o nascimento de Jesus, as contradições. Tem documento lá que Jesus morreu com 43 anos, 42, com 39, com 33, com 30. Então, na realidade, nós não sabemos onde é que está a verdade. A verdade está oculta em algum lugar. Então, o vídeo que eu soltei ontem, eu estou dando o resultado de que todos nós temos o direito de fazer o que pensamos. Mas todos nós deveríamos ter o direito de respeitar o Criador. Porque o Criador, ele é único. E tem o demônio que entrou no meio e veio fazendo mal. Então, a mesma coisa que você tem na sua cabeça, coisas maravilhosas, aparece alguém do mal. Porque aqui, meu querido, vou pôr aqui primeiro aqui no X. Olha aqui. Jesus nasceu no ano 7, negativo, antes da era atual. Jesus nasceu, aqui eu vou para o outro lado aqui, eu vou para outra câmera. Jesus nasceu no ano 7. Vem aqui agora no X, ou no Facebook. Olha aqui. Jesus nasceu no ano 7. Vem aqui agora. Jesus nasceu no ano 7. Nas 4 câmeras está pegando aqui agora. Então, na realidade, meu querido e minha querida, nós vivemos dentro de uns documentos que nós não sabemos o que fazemos. Então, meus queridos do WhatsApp, todos do WhatsApp e do YouTube, vocês me procuram no X,
O X está ali atrás, está passando ali, ó. Vocês vão achar o X, vão achar todos os canais, são 7 canais que eu tenho, que vocês podem me achar. Vão procurando ali atrás e vão entrando ali, o WhatsApp está passando ali agora. Então, na realidade, meus queridos que está no WhatsApp, que só aceita 6 minutos e 50 segundos. Não é mais, é cortado. Então, na realidade, vocês procuram no X, no WhatsApp, e procurem em outros canais que talvez vocês acham. Então, na realidade, meu querido, nós devemos acreditar no que os homens falam. Então, nas contradições que tem ali naqueles documentos que eu vou passar para vocês, Jesus poderá ter morrido com 42 anos. Porque na era anterior, e quando chegava a zero, tudo nascia novamente, começava da estaca zero. Jesus nasceu no ano 7, mas vou falar rapidinho aqui para vocês aqui do WhatsApp. Jesus, quando o anjo mandou José fugir, que Herodes ia matar ele, o menino, ele fugiu. Com 5 anos, o anjo apareceu para José, volta, que quem queria matar seu filho morreu. Mas já tem outro documento que Herodes, vocês vão ver os documentos lá, a voz. Herodes morreu 4 anos no ano negativo, com mais 5 que Jesus tinha dá 9, com mais 33 dá 42. Então, na realidade, nós vivemos enganados em todas as partes. Então, vocês me procuram, meu querido, aqui no X e também no Facebook Silva Carlos Silva, que vocês vão achar a reportagem, tem mais uns minutinhos, viu? Mais uns minutinhos. Os 6 lados de um caixão, os lados visível, oculto, ou seja, invisível ou visível. Estou falando aqui de Uberlândia, sem nada mais, apresentando para vocês que amanhã já vou trabalhar nessa parte aqui, mostrando os 6 lados de um caixão e preparando vocês para chegar até ao 2 lados, que são invisível ou visível. Amanhã eu estarei trabalhando nessa parte aqui. Jesus nasceu no ano 7. É mentira. A contradição já é muito grande já. Ele nasceu mais de 7 anos antes. Quando o mundo chegou àquele ponto do zero, Jesus já tinha 8, 10, 11, 12 anos. Quando chegou a zero, começou a idade dele. Então ele morreu com 32, morreu com 40 e tantos anos. Então, na realidade, Jesus teve velório? Não. Jesus teve caixão? Não. Jesus foi enterrado no pó? Não. Jesus voltou ao pó? Não. Morreu no ano de 1000, o rei Herodes morreu no ano de 4 a.C. Quando ele morreu, Jesus já tinha 5 anos. Então, 5, 9, com mais 33, 42. Então, na realidade, meu filho, quando Herodes, o grande, morreu, Jesus tinha 5 anos. O ossário, onde estão os ossos de Jesus, após 1 ano dele estar enterrado lá, que tiraram os ossos dele, ele não foi ao pó. Então, na realidade, meu querido, todos nós temos motivo para conhecer a verdade ou desconhecer a verdade. Porque, na realidade, meu querido, vai ser 2 livezinhas aqui no meu WhatsApp, no meu status. Cemitério na Europa começou em 1804. No Brasil, no ano 19. Até o século 19, não existia nenhum cemitério no Brasil. Eu quero descobrir ainda como que fazia com o pessoal, era jogado no terreno, qualquer jeito, porque o caixão veio após o cemitério. Antes não tinha caixão, que não tinha jeito de enterrar se não existia cemitério. Então, na realidade, meu querido e minha querida, todos nós devemos pensar que, na realidade, todos nós estamos errados, mas vamos tirar as dúvidas. Ver para crer. Meus queridos, hoje eu soltei o vídeo de número 899. Estou falando sobre o Deus que desapareceu em todos os lugares, em todas as doenças. Mas ele voltou ali no oitavo lado do caixão. Quando acontece a morte, todos buscam
a Deus para levar aquele homem para o céu, aquele espírito. Mas enquanto na terra, Deus não aparecia, só a idolatria. Maria e Isabel tinham laço familiar ou eram separadas para não ter conhecimento uns dos outros? Sim, Maria e Isabel tinham um laço familiar, o que tornaria Jesus e João Batista parentes, frequentemente referidos como primos. Aqui estão os detalhes baseados no relato bíblico, Lucas 1. Parentesco entre Maria e Isabel. A Bíblia menciona que Isabel era parenta de Maria, Lucas 1:36 da manhã, e a tradição cristã a identifica como prima de Maria. Ambas eram descendentes de linhagens judaicas significativas, Maria da casa de Davi e Isabel da tribo de Levi, descendente de Arão. 2. Conexão na gravidez. Isabel era mais velha e estava grávida de João Batista quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus. Maria visitou Isabel nas montanhas de Judá, momento em que o bebê no ventre de Isabel, João, estremeceu de alegria ao sentir a presença de Jesus no ventre de Maria. 3. Jesus e João se conheciam? Como parentes, sendo filhos de parentas próximas, é altamente provável que soubessem da relação familiar. Ministério. No entanto, o Evangelho de João, João 1,31-34, traz uma passagem onde João Batista diz: "Eu não o conhecia", antes do batismo, referindo-se a não ter certeza absoluta de que Jesus era o Messias até ver o Espírito Santo descendo sobre ele. Conclusão: eles eram parentes de sangue e se conheciam, mas o reconhecimento oficial de João sobre a missão de Jesus ocorreu no batismo. O monge Dionísio, ele foi o criador do nascimento de Jesus. Quando precisavam fazer os livros, ele ficou encarregado de buscar lá os documentos para que o livro fosse feito. Vamos prestando atenção aqui, meus queridos. Monge conhecido como Dionísio, o Exíguo, em latim, Dionysius Exiguus, responsável por criar o sistema de contagem de tempo Anno Domini, Ano do Senhor, fixando o nascimento de Jesus, nasceu na Sítia Menor. Origem: a região da Sítia Menor localizava-se na zona costeira do Mar Negro, em uma área que hoje corresponde à Romênia, especificamente Dobruja, e parte da Bulgária. 2. Contexto: ele viveu entre os séculos 5 e 6, c. 470 c. 544 d.C., e era um monge citas que se estabeleceu em Roma por volta do ano 500. 3. O que ele criou? Por volta de 525 d.C., Dionísio criou tabelas pascais para calcular a data da Páscoa e substituiu a contagem de anos baseada no imperador romano Diocleciano, que perseguia cristãos, pela contagem a partir do nascimento de Jesus. Embora tenha nascido na região da atual Romênia, ele realizou seu trabalho erudito na cidade de Roma, tornando-se uma figura fundamental na contagem de tempo cristã e, posteriormente, no calendário gregoriano. Jesus teve velório? Jesus não teve um velório, no sentido moderno da palavra, com caixão aberto, velas e visitas prolongadas durante uma noite inteira, mas teve um sepultamento rápido e seguindo os costumes judaicos da época, conforme narram os evangelhos. Aqui estão os detalhes sobre o sepultamento de Jesus. Sepultamento rápido, sexta-feira. Como Jesus morreu na tarde da sexta-feira santa e o sábado judaico, Shabat, começaria logo após o pôr do sol, o seu corpo teve que ser preparado e sepultado rapidamente. 2. Quem realizou? José de Arimateia, um seguidor de Jesus, pediu o corpo a Pôncio Pilatos. Ele e Nicodemos envolveram o corpo em lençóis de linho, usando especiarias, aromáticos, para o sepultamento. 3. O túmulo. Jesus foi colocado em um túmulo novo, escavado na rocha, que pertencia a José de Arimateia e ficava em um jardim próximo ao local da crucificação, o Gólgota. 4. A pedra. Após colocarem o corpo, uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada do túmulo. 5. Testemunhas.
Maria Madalena e outras mulheres observaram onde Jesus foi colocado. 6. Tradição. A Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, é reconhecida pela tradição cristã como o local onde esse sepultamento ocorreu. O sepultamento foi apenas temporário, pois, segundo a fé cristã, Jesus ressuscitou no terceiro dia, deixando o túmulo vazio. Jesus teve caixão ou urna mortuária? Jesus não foi sepultado em um caixão, urna de madeira tradicional, nem em uma urna mortuária, ossário, no momento de sua morte. Segundo os relatos bíblicos e os costumes arqueológicos da Judéia do século I, Jesus foi envolto em um lençol de linho, sudário, e colocado em um túmulo cavado na rocha, pertencente a José de Arimateia. Aqui estão os detalhes do sepultamento. 1. Lençol e especiarias. Após a crucificação, o corpo de Jesus foi retirado, preparado com especiarias, mirra e aloés, e envolto em lençóis limpos, conforme o costume judaico. 2. Túmulo na rocha. O corpo foi colocado em um túmulo novo, escavado diretamente na rocha, que possuía um nicho ou banco de pedra onde o falecido era deitado. 3. Selagem. A entrada do túmulo foi selada com uma grande pedra rolada. 4. Ossários, urnas de ossos. Naquela época, a prática era colocar o corpo no túmulo por cerca de 1 ano até a decomposição. Depois disso é que os ossos eram recolhidos e colocados em um ossário, uma urna pequena de pedra. Como Jesus ressuscitou no terceiro dia, seu corpo nunca passou pelo processo de deposição secundária em um ossário. Portanto, o sepultamento foi imediato, em um lençol, dentro de uma câmara de pedra. Quando foi criado o cemitério? Função e origens. Pré-história. Locais específicos surgiram com o sedentarismo e rituais religiosos, como na caverna Tafolt, Marrocos, datada de 15.000 anos atrás. 2. Antiguidade. Egípcios, gregos e romanos enterravam mortos fora das cidades, criando necrópolis e catacumbas. 3. Idade Média. Os cemitérios consolidaram-se ao redor de igrejas, misturando espaços sagrados e sociais. 4. Século XIX. Revolução sanitária. A necessidade de higiene devido a epidemias e o esgotamento de espaços nas cidades levaram à criação de cemitérios distantes dos centros urbanos. No Brasil, a obrigatoriedade dos cemitérios seculares, não religiosos, ganhou força por volta de 1850. Jesus nasceu no ano 7 negativo, ou seja, AC, anticristo. Sim, a afirmação de que Jesus nasceu antes do ano 1, o que matematicamente corresponde a um valor negativo no calendário, ou antes de Cristo, é historicamente correta segundo a maioria dos historiadores e biblistas, situando o nascimento entre 7 a.C. e 4 a.C. Aqui estão os pontos principais sobre essa aparente contradição. 1. O erro de Dionísio. No século VI, um monge chamado Dionísio, o Exíguo, tentou calcular o ano do nascimento de Jesus para basear o calendário cristão, depois de Cristo. No entanto, ele cometeu um erro de cálculo de cerca de 4 a 6 anos ao tentar alinhar o nascimento com o reinado de Herodes, o Grande, que se sabe hoje ter morrido por volta de 4 a.C. 2. Por que 7 a.C.? Algumas interpretações baseadas no relato de Mateus, sobre Herodes ordenar a morte de crianças com até 2 anos, sugerem que Jesus poderia ter nascido algum tempo antes da morte de Herodes, o que leva a estimativas como 7 ou 6 a.C. 3. Idade na morte. Como o calendário começou errado, Jesus provavelmente nasceu 4 a 7 anos antes de Cristo, o que significa que, ao morrer, geralmente datado em 30 depois de Cristo ou 33 depois de Cristo, ele teria aproximadamente entre 33 e 39 anos de idade, e não apenas 30. Jesus histórico nasceu alguns anos antes da nossa era atual. Jesus nasceu no ano 7 negativo, ou seja, AC. Sim, a afirmação de que Jesus nasceu antes do ano 1, o que matematicamente corresponde a um valor negativo no calendário, ou antes de Cristo,
é historicamente correta segundo a maioria dos historiadores e biblistas, situando o nascimento entre 7 a.C. e 4 a.C. Aqui estão os pontos principais sobre essa aparente contradição. O erro de Dionísio. No século VI, um monge chamado Dionísio, o Exíguo, tentou calcular o ano do nascimento de Jesus para basear o calendário cristão, depois de Cristo. No entanto, ele cometeu um erro de cálculo de cerca de 4 a 6 anos ao tentar alinhar o nascimento com o reinado de Herodes, o Grande, que se sabe hoje ter morrido por volta de 4 a.C. Por que 7 a.C.? Algumas interpretações baseadas no relato de Mateus, sobre Herodes ordenar a morte de crianças com até 2 anos, sugerem que Jesus poderia ter nascido algum tempo antes da morte de Herodes, o que leva a estimativas como 7 ou 6 a.C. Idade na morte. Como o calendário começou errado, Jesus provavelmente nasceu 4 a 7 anos antes de Cristo, o que significa que, ao morrer, geralmente datado em 30 depois de Cristo ou 33 depois de Cristo, ele teria aproximadamente entre 33 e 39 anos de idade, e não apenas 33. 4. Conclusão histórica. Embora a tradição cristã comemore o nascimento no ano 1, o Jesus histórico nasceu alguns anos antes da nossa era atual. Mas, segundo, quando o anjo apareceu a José para que ele voltasse, Jesus tinha 5 anos. Então, quando Jesus inteirou 5 anos, Herodes morreu. Mas aí a contradição está aí, nesse ponto aí, que ele nasceu no ano 7. Não, 5 mais 4, 9. 9 anos. Quando ele tinha 5 anos, foi quando ele voltou para lá novamente, que Herodes tinha morrido, o grande. Então, na realidade, vamos pegando aqui agora. Então, se nós somar 9 com 33, vai dar 42 anos. Jesus morreu, não foi com 39, foi com 43 anos. Jesus morou em Nazaré, até os 30 anos, vida oculta, estudando, ministério público. Na realidade, vamos querer saber o porquê. Jesus e João eram primos e não se conheciam, porque no batismo, João fala, aquele é o homem que vem após a mim. Porque eles eram primos e não se conheciam. E Jesus nunca foi revelado até os 30 anos. Ninguém conhecia ele, e ele vivia com a turma. E como ele foi aos 12 anos, na palestra dos grandes, dos deuses, que ele se perdeu lá. Alguma coisa errada aí, porque, pai, o senhor não sabe que eu estou zelando da casa do meu pai? Então Jesus era público, porque se ele respondia perguntas dos reis, analisando muito bem. Vamos aqui agora o assunto. Jesus viveu a maior parte da sua juventude e infância em Nazaré, na Galileia, uma pequena vila onde cresceu, trabalhou como carpinteiro, técton, e viveu uma rotina simples com sua família até por volta dos 30 anos. Esse período, conhecido como vida oculta, é marcado pelo trabalho cotidiano, estudos e convivência familiar, preparando-se para o seu ministério público. Onde Jesus viveu e o que fez até os 30 anos. Local principal, Nazaré. Após o retorno do Egito, para fugir de Herodes, e um breve período na infância, Jesus fixou residência em Nazaré, na Galileia. Trabalho, carpinteiro, artesão. Jesus aprendeu e exerceu a profissão de técton, carpinteiro ou construtor, com seu pai adotivo, José. Vida familiar e cotidiana. Viveu uma vida comum de um judeu da época, unindo trabalho, oração e convivência familiar. Formação religiosa. Frequentou a sinagoga, estudou as escrituras e participou de festas judaicas, como a visita ao templo em Jerusalém aos 12 anos. Nos ocultos, os evangelhos não detalham este período, focando no ministério público. Acredita-se que, devido ao conhecimento local, ele permaneceu em Nazaré, não havendo evidências históricas de viagens longas para outros continentes. Vida em Nazaré é vista como uma valorização da rotina, do trabalho manual e da vida em família. Maria foi visitar Isabel. Com ela lá ficou 3 meses até que ela ganhasse o menino João. Daí para frente, os seus laços familiares se terminaram, que esses meninos não se encontraram mais e não se conheciam.
sabia através das escrituras que João falou, aquele é o que vai vir após mim? Jesus fala, não, João, eu vim para ser batizado. Aí começa a criatividade entre os dois. Não, você que me batiza, você que me batiza. Então eles não se conheciam. Vamos analisando aqui agora, meus. De acordo com os relatos bíblicos e a tradição cristã, Maria e Isabel tinham um laço familiar, e Jesus e João Batista, consequentemente, se conheciam. Aqui estão os detalhes. 1. Parentesco entre Maria e Isabel. A Bíblia, no Evangelho de Lucas, 1h36 da manhã, descreve Isabel como parenta de Maria. Embora o termo exato no grego possa indicar prima, parente próxima ou prima em segundo grau, a tradição católica e cristã amplamente a considera prima de Maria. 2. O encontro antes do nascimento. Isabel era prima de Maria, mais velha e casada com Zacarias. Quando Maria estava grávida de Jesus, ela visitou Isabel, que estava no 6º mês de gestação de João Batista. A Bíblia narra que, ao ouvir a saudação de Maria, o bebê no ventre de Isabel, João, estremeceu de alegria. 3. Jesus e João se conheciam. Sendo filhos de parentes próximas, é aceito que Jesus e João Batista se conheciam, especialmente considerando a estreita relação de Maria e Isabel durante suas gestações. 4. O batismo. João Batista iniciou sua missão batizando Jesus no Rio Jordão, marcando o início do ministério público de Jesus. De atenção. Apesar do parentesco, não há registros bíblicos explícitos de que Jesus e João tenham convivido juntos durante a infância ou juventude. Algumas interpretações de João 1h31 da manhã, eu também não o conhecia, sugerem que João Batista, embora parente, pode não ter reconhecido Jesus pessoalmente como o Messias até o momento do batismo, ou que eles não se viam há muito tempo. Quem santificou Maria como a Mãe de Deus, ou seja, criou a oração Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Igreja Católica, no Concílio de Éfeso em 431, proclamou solenemente Maria como Mãe de Deus, Theotokos, dogmatizando essa verdade de fé. Sob a presidência de São Cirilo, o concílio definiu que ela é mãe de Jesus, que é simultaneamente verdadeiro homem e verdadeiro. Definição dogmática. O Concílio de Éfeso, 431, foi a instância oficial que definiu o título, condenando a visão de Nestório, que chamava Maria apenas de Mãe de Cristo. 2. Fundamento. A santificação de Maria baseia-se na união das naturezas divina e humana em Jesus. Como Maria é mãe da pessoa de Jesus, e Jesus é Deus, ela é considerada mãe de 3. Outras celebrações. Ela foi preservada do pecado original, Imaculada Conceição, pelo sacrifício de Jesus, um dogma proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. Maria é, portanto, venerada com esse título, reconhecido pela tradição e pelos padres da Igreja, confirmando sua missão única na história da salvação. Se a Bíblia é uma só e tem a versificação entre as igrejas, qual que está errado? A Igreja Católica ou a Evangélica? A visão evangélica sobre Maria é frequentemente mal interpretada como um desrespeito ou destruição, quando na verdade se trata de uma diferença teológica fundamental sobre o papel dela, baseada em uma interpretação distinta da Bíblia. Evangélicos não destroem Maria, mas rejeitam a veneração, culto, a ela, focando exclusivamente na mediação de Jesus Cristo. Aqui estão os principais motivos. A Bíblia como única fonte, sola Escritura. Evangélicos baseiam sua fé apenas no que está escrito na Bíblia. Eles acreditam que a Bíblia narra Maria como uma mulher exemplar, bem-aventurada, serva de Deus e mãe de Jesus, mas não traz evidências bíblicas para os dogmas católicos, como a Imaculada Conceição ou a Assunção. 2. Apenas Cristo é mediador. A teologia evangélica se baseia fortemente em textos como 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, homem. Isso, a intercessão de Maria é vista como desnecessária e contrária ao papel exclusivo de Jesus. Temor à idolatria. Muitos evangélicos consideram a veneração, beijar imagens, fazer orações como a Ave Maria, uma forma de idolatria, pois acreditam que apenas Deus deve ser adorado. 4. Maria como humana, não divina. Para os evangélicos, Maria foi uma mulher virtuosa e cheia de graça, mas uma pecadora que precisava de salvação como qualquer outro ser humano, não alguém sem pecado. Resumo da diferença. Enquanto católicos veneram Maria e pedem sua intercessão, os evangélicos a respeitam como a Mãe do Senhor e a consideram um modelo de fé, mas não direcionam orações a ela. Aparente aversão é um distanciamento teológico para garantir que a adoração seja focada apenas em Jesus. Os 8 lados de um caixão. 6 estão aqui. Os outros 2 são oculto, ou se não, invisível. Mas amanhã vocês vão ficar sabendo quem está junto a esses 2 lados, oculto ou invisível. Meu querido, agora nesse momento é 22 horas e 20 minutos. Eu estou trabalhando ali nesses papel para amanhã e trabalhando já para o vídeo de segunda-feira que vai sair sobre o erro que foi cometido, que Deus não orientou ninguém para fazer a Bíblia. O homem que fez a Bíblia, ele tentou fazer, mas está constando que foi um grande erro, que o nascimento de Jesus está todo errado. Poderá Jesus ter morrido com 43 anos. O erro foi muito grande e vocês vão saber amanhã o porquê. E a segunda-feira vai ser um vídeo só sobre esses erros. Então, meu querido, eu sou o Batatinha, estou falando aqui de Uberlândia, e amanhã eu não sei o horário que estou com vocês, se é às 7, ou 7h30, ou 8. Vai depender do acordo da organização que eu estiver fazendo, que vai ficar pronto, que eu vou começar a live. Mas se você... Jesus nasceu, possivelmente, vamos ver aqui, possivelmente nesses documentos aqui, fala que Jesus pode ter nascido entre abril e setembro. Então, na realidade, meus queridos, vem uma grande diferença de tudo isso que nós estamos vendo. Tudo vai por água abaixo. Se você abrir lá no YouTube, aparece 10, 15 vídeos de pastores que falam que a Bíblia fala exatamente onde Jesus nasceu, quando Jesus nasceu, e cada um faz um vídeo diferente. Nenhum confere um vídeo com o outro. Então, na realidade, tem muitas contradições. Vamos aqui, meu querido, vamos vendo aqui agora. Aqui a voz. A Bíblia não registra a data exata do nascimento de Jesus, tornando impossível confirmar se ocorreu em setembro ou dezembro. A data de 25 de dezembro foi convencionada pela Igreja no século IV, possivelmente associada ao solstício de inverno no hemisfério norte, enquanto estudos sugerem que o nascimento poderia ter ocorrido entre a primavera e o outono, como abril ou setembro, devido aos relatos de pastores no campo-chave sobre a data de nascimento. Evidências contra dezembro. Relatos bíblicos mencionam pastores com rebanhos ao ar livre à noite, o que seria improvável no inverno frio e chuvoso de dezembro em Belém. 2. Argumentos para setembro, outono. Com base na gravidez de Isabel e no turno de serviço de Zacarias, pai de João Batista, alguns cálculos teológicos sugerem um nascimento no início do outono, próximo a setembro. 3. A escolha de 25 de dezembro. A tradição de 25 de dezembro foi adotada séculos depois, possivelmente para substituir festas pagãs romanas, como Sol Invictus. 4. Foco bíblico. Os evangelhos focam na morte e ressurreição de Jesus, não no seu nascimento, por isso não registraram a data exata. Resumo: 25 de dezembro é uma data simbólica e comemorativa, não um registro histórico preciso, enquanto setembro é uma possibilidade teológica, mas ambos carecem de comprovação bíblica direta. Então, vendo aí, meus queridos, eu tenho vários vídeos que falam sobre isso aí, viu? Vocês estão pegando vídeo meu de 8, 10 anos atrás, eu falo sobre a origem do Natal. A origem do Natal foi criada por uma grande empresa que tem
produtos vendáveis nesse mês de setembro, de dezembro. É um mês festival. Então, na realidade, vamos analisando e pensando muito bem aonde nós estamos indo e em quem nós estamos acreditando. Quando Jesus nasceu, já existia o 25 de dezembro, o Natal? Não, quando Jesus nasceu, o Natal em 25 de dezembro não existia. A Bíblia não registra a data de nascimento de Jesus. A celebração do Natal nessa data foi estabelecida pela Igreja Romana apenas no século IV, com a primeira comemoração oficial ocorrendo em 336 d.C., visando ressignificar festivais pagãos. Pontos importantes. Data incerta. Estudos sugerem que Jesus nasceu na primavera ou outono, não em dezembro, já que pastores dificilmente estariam com rebanhos no campo durante o inverno, segundo algumas interpretações. 2. Solstício de inverno. A data de 25 de dezembro foi escolhida por coincidir com celebrações pagãs romanas do Sol Invicto, e o solstício de inverno, facilitando a transição para o cristianismo. 3. Contexto histórico. O 25 de dezembro foi fixado para celebrar o nascimento de Cristo, mas essa tradição foi adotada séculos após sua morte. Quando Jesus nasceu, já existia o 25 de dezembro, o Natal? Quando Jesus nasceu, o Natal em 25 de dezembro não existia. A Bíblia não registra a data de nascimento de Jesus. A celebração do Natal nessa data foi estabelecida pela Igreja Romana apenas no século IV, com a primeira comemoração oficial ocorrendo em 336 d.C., visando ressignificar festivais pagãos. Data incerta. Estudos sugerem que Jesus nasceu na primavera ou outono, não em dezembro, já que pastores dificilmente estariam com rebanhos no campo durante o inverno, segundo algumas interpretações. 2. Solstício de inverno. A data de 25 de dezembro foi escolhida por coincidir com celebrações pagãs romanas do Sol Invicto, e o solstício de inverno, facilitando a transição para o cristianismo. 3. Contexto histórico. O 25 de dezembro foi fixado para celebrar o nascimento de Cristo, mas essa tradição foi adotada